Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos queridos amados irmãos que fazem parte do canal Impacto da Oração. Que bênção nós estarmos juntos, mais uma semana está se findando para a glória do nosso Deus. Estamos aqui para agradecer por mais um mês que o Senhor nos concedeu. O mês também já está finalizando para a glória do nosso Deus e agradecer os cuidados, a sua bondade, porque é o Senhor que cuida de mim, que cuida também de você. E nesta noite, irmãos, eu queria compartilhar com você um tema de uma mensagem que eu creio que Deus irá falar contigo nesta noite, pelo poder da palavra. E o tema desta noite é: lembrou-se Deus de Noé. Eu vou repetir o tema: lembrou-se Deus de Noé. Assim também como ele vai lembrar de mim e vai lembrar também de você, para a glória do nosso Deus. E desde já eu quero ler aqui a palavra que está inserida lá em Gênesis capítulo 8 e o versículo 13, que a Bíblia vai dizer assim: E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, ao 27 dias do mês, a terra estava seca. Que palavra poderosa, palavra gloriosa, palavra que tem um peso tremendo, irmão. Eu quero te dizer nesta noite que tudo tem começo, meio e fim. E o nosso Deus, ele tem um controle de todas as coisas, sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre esta história tão linda, tão poderosa, que quando a gente para pensar, ouvir o que Deus fala a respeito da história de Noé, um homem justo, um homem temente a Deus, um homem que estava ali na terra, irmãos, fazendo totalmente a diferença, que estava habitando numa terra corrompida, numa terra cheia de pecado, uma terra imoral. O povo estava verdadeiramente fazendo as práticas dos seus deleites da sua própria carne, a ponto de Deus se irritar e vir destruir, porque o Senhor tinha dado tempo ao povo. Engraçado, irmão, é que o Senhor, antes das coisas acontecer, ele se revela, ele usa os profetas, levantou aqui Noé para poder pregar 120 anos, enquanto ele construía a arca, porque o Senhor via a situação da terra, do povo na desobediência, e o Senhor deu um prazo bem longo para que aquele povo se arrependesse e se voltasse para Deus. E o Senhor deu o tamanho da arca, falou sobre a respeito do dilúvio, que ia enviar um dilúvio sobre a face da terra, e que ele pregasse e continuasse fazendo a missão de Deus sobre a face da terra. E o Senhor entrega tudo para Noé, e Deus se agradava de Noé. E ali Noé passa a obedecer, escuta a voz de Deus e obedece o Senhor. E começa aquela construção daquela arca. Uma arca grande, linda, por sinal, maravilhosa. E quem passava dizia que Noé estava ficando louco. Para que o tamanho daquela arca? Para que aquela dimensão tão grande? Mas ali tinha todas as medidas, porque o próprio Deus havia dado as medidas, porque ele sabia do que ia ser colocado dentro da arca, porque o Senhor já tinha todo o projeto, o Senhor já tinha tudo já preparado, e o Senhor entrega todo o projeto a Noé, e manda que Noé, ele coloque a sua família e todos, um casal de cada bicho, de todas as espécies. E Noé, ele passa ali 120 anos preparando aquela arca, pregando a palavra e sendo chamado de doido, sendo zombado por muitos, ignorado por muitos, porque quando nós pregamos a verdade, nós somos ignorados e as pessoas nos desprezam pelo poder da palavra. E a palavra, ela se torna como comichão nos ouvidos daquele que é desobediente, desobstinado, que não quer ouvir a voz de Deus e não quer obedecer. Mas o tempo o Senhor deu, porque o Senhor é o dono do tempo. E o Senhor, ele dá aquele tempo ali para que o povo se arrependesse, para que o povo se voltasse para Deus. Mas o povo não quis ouvir a voz de Deus. O povo não quis obedecer os princípios, o que Deus estava ali falando para aquele povo. Glória a Deus. E no primeiro dia, irmãos, do mês do ano 601, que é uma data
muito importante, uma data que estava ali marcada cronologicamente. Ela estava marcada ali pelo próprio Deus, porque o nosso Deus, ele tem já tudo preparado. O dia, o mês, o ano, tudo já está registrado pelo nosso Deus. E engraçado que o Senhor, ele marca o momento, marca a data da ordem para que Noé, ele preparasse os bichos, a família, para poder colocar na arca, porque o Senhor ia enviar um dilúvio pesado, que seria 40 dias de chuva de dia e de noite. E as comportas do céu, ela foi aberta quando começou a jorrar água. Irmãos, era do céu e também da terra. Aí começou a chover, e aquela chuva forte, pesada, e foram 40 dias. Olha, irmão, aqui quando nós estamos com a chuva pesada de um dia, 2 dias, meu Deus, aqui os carros na avenida só falta não passar. A luta é grande, fica tudo engarrafado, o negócio é pesado de manhã, quando tá chovendo, o negócio é estreito, a gente tem que pegar outros atalhos para poder ir trabalhar, porque é sem condições de poder passar aqui na Misterral, e a luta é grande de manhã para poder chegar na empresa, não é fácil, mas o Senhor vai preparando um caminho. Aqui a gente vê 1 dia, 2 dias de chuva, às vezes um tempinho que vem de chuva não aguenta. Imagine 40 dias e 40 noites de chuva pesada, porque a Bíblia diz, irmãos, que a água era do céu e jorrava também debaixo da terra. Olha a água jorrando, as comportas sendo abertas do céu junto com a terra, ou seja, a água de baixo para cima, irmão, muito forte, a pressão, o poder de Deus, porque quando Deus manda, a terra tem que obedecer, tudo obedece, o céu obedece, tudo passa a obedecer a voz de Deus. E a ordem de Deus ali é que viesse chuva mesmo, com pancada, muita chuva mesmo. E quando, desculpa, irmãos, quando começou a chover e o negócio começou a pegar mesmo, o povo começou a entrar no desespero. E aí todo mundo achava que era uma chuvazinha, quando começou a tempestade, o negócio acirrado. E começou o povo já morrendo afogado, e o povo no desespero. E o próprio Deus já havia selado, fechado com betume a porta. Noé já tinha entrado com a sua família, com os bichos e tudo. Já estava tudo dentro da arca, tudo preparado, com comida, com tudo abastecido, porque esse Deus, ele é muito lindo. O Senhor, ele não vai deixar ninguém desamparado. O Senhor cuidou tão bem de Noé, da sua família e dos bichos, porque, irmãos, pelos estudos, foi para mais de 1 ano e alguma coisinha. 1 ano e menos de 1 ano e 1 mês, mais ou menos isso aí, o tempo que eles passaram dentro da arca. Quem olha pensa que o dilúvio foi só ali os 40 dias e 40 noites, foi só o dilúvio apenas, mas o tempo que eles passaram dentro da arca até as águas baixarem, irmãos, foi 1 ano, mais de 1 ano, um pouquinho, ou seja, passaram bastante tempo. Então, quando começou a chover, o dilúvio começou a acontecer, começou a vir um desespero das pessoas, e o povo batia na arca, na porta. Noé, abre a porta, abre-nos a porta, Noé, queremos entrar, nós vamos morrer, nós vamos perecer. Mas quem disse que podia abrir a porta, se a porta quem tinha selado era Deus? Quem tinha fechado aquela porta não era Noé. A porta, ela não foi fechada por dentro, a porta, ela foi fechada por fora. Ou seja, a porta já tinha sido selada com um betume, algo muito resistente, forte, que ninguém poderia abrir. Por mais força que o homem tivesse, tentasse botar todas as ferramentas, eles não conseguiam abrir a porta da arca. Por quê? Porque ali era a mão do Senhor já sustentando. E ali, irmãos, aquele povo pereceu, aquela multidão de vida, tudo foram destruída pelas águas. Não sobrou nada, era água demais, muita água. Água de cima, água de baixo, de todos os lados, para poder só escapar mesmo dentro da arca a família e os bichos, que ali era uma ordenança de Deus, não era do homem, era de Deus. Então tudo que o homem deu para fazer na terra, de prostituição, de aprontar, de beber, de farriar, de fazer tudo que não prestava, eles fizeram, mas também tiveram a recompensa
pela rebeldia, pela teimosia, desobediência, porque o bicho teimoso é o homem ele é um bicho desordenado, infelizmente o homem em si é teimoso, só faz o que quer, muitas das vezes escuta a palavra, mas não deixa a palavra descer para o coração, infelizmente, e vai passando o tempo, irmãos, foi um tempo bem grande, viu, um espaço de tempo, 1 ano você passar dentro de uma arca, irmãos, tudo fechado, e ali tudo por ordem de Deus e tudo, ou seja, ali eles tiveram que se virar com o que tinha, com as comidas que tinha, porque tinha que ter muita comida para alimentar todos os dias os animais, e tinha que conviver com tudo ali naquela situação, e o espaço era aquele, ali era um espaço da sobrevivência. O Senhor preparou ali o espaço da sobrevivência para eles dentro daquela arca, para passar 1 ano de convivência com a família, 1 ano de convivência com os bichos, comendo, tirando ali as fezes dos bichos, porque eram muitos, de todas as espécies, de tudo, e eles tiveram que sobreviver na paciência, na prudência, e chegou um momento em que o Senhor, ele deu um sinal para poder modificar aquela história. E aqui o tema é: lembrou-se Deus de Noé, ou seja, o Senhor se lembrou de Noé. Deus, ele se lembrou, assim também como Deus, ele também está lembrando nesta noite de mim e de você. E assim que Deus faz, quando Deus se lembra, Deus, ele começa a mudar o percurso da nossa história. E o Deus, ele soprou um vento, um vento forte sobre a terra, para que baixasse as águas. E as águas, elas começaram a baixar, ou seja, as coisas começaram já a mudar, o que estava de uma forma começa a entrar já em outra dimensão. E ali Noé começou a entender que quando as águas começaram a baixar, ali já era um sinal de Deus, já preparando para que eles pudessem sair daquela arca. Ou seja, Deus estava preparando tudo, e assim Noé, ele começa a se preparar. Ou seja, irmãos, a prova do fim da tempestade que aconteceu na vida deles, a visão da terra seca foi confirmada. Glória a Deus. O Senhor, ele é um Deus que ele traz a visão. O Senhor é um Deus que modifica a situação, e ele vai confirmando, porque quando chega o fim da prova, quando chega o fim da tempestade, o Senhor, ele começa a dar visão sobre a terra seca e começa a confirmar que o tempo, na verdade, foi um momento ali de punição, ou seja, de situação. Ele determinou ali um tempo, mas estava dizendo assim: eu estou preparando um novo tempo, eu estou preparando uma nova história, vai acontecer tudo no meu tempo. E chega aquele tempo ali em que as coisas vai acontecer, o fim da prova. A coisa melhor que tem é quando você imagina que a prova já está cessando, já está acabando. Quando chega o final da prova, da tempestade, irmão, aí você entende que o vento vai começar a vir ao teu favor, a te favorecer. As coisas que estavam dando errado, as dificuldades que você estava enfrentando, o choro, o desespero, a dor que você enfrentou no momento da tempestade, aí você entende que já começa a vir a calmaria. Quando começa a vir o vento ele vai trazendo a paz, ele vai colocando as coisas já tudo diferente, e as coisas vai começando a voltar para o seu lugar devido, e o Senhor vai preparando um novo tempo, e o Senhor vai preparando um recomeço, algo vai se preparando. E ali, irmãos, Noé, ele vai levantar, ele vai remover aquela cobertura da arca. Quando ele remove, porque ali foi na direção de Deus, ele teve uma ação. Ou seja, tem hora que nós temos que ter uma ação. Ele estava esperando o momento certo das águas baixar, ou seja, de chegar um novo tempo, uma nova história, algo novo, um recomeço, porque é assim que o nosso Deus faz. Ele é um Deus que prepara todas as coisas para as nossas vidas. E Moisés, perdão, se eu quero falar Moisés, misericórdia. Noé, irmão, perdão, me perdoe aí. Noé, ele abre ali a cobertura, irmãos, e vê que ali é um novo começo, uma nova história, algo novo estava acontecendo.
E a Bíblia diz que no primeiro dia do primeiro do mês, olha o segredo dessa palavra, no primeiro dia do primeiro do mês, aí o que é que acontece? As águas baixam. Elas vão baixar nessa data. Ou seja, para nós, no nosso calendário, irmão, o dia primeiro do ano é o 1º de janeiro. É o começo. A gente passa o ano todinho. Quando chega o dia 1º de janeiro, para nós, no nosso calendário, vamos começar um começo, um novo ano, uma nova história, começando uma nova etapa. Assim também foi para eles também, irmãos. O primeiro dia do primeiro do mês do ano 601 estava ali, baixando as águas. E baixou, e Noé soltou aquela pomba para ver se estava em tempo, se poderia acreditar que já estava tudo baixo ou não. Ela vai e não traz nada, depois ela vai, mais uma vez ele solta aquela pombinha e ela vai. E quando ela volta com um raminho, ela volta com um galinho no seu bico, ou seja, trazendo as boas novas, dizendo assim, ó, pronto, está tudo firme, pronto, as águas baixaram. E a Bíblia vai relatar, irmãos, que as águas baixaram para o nosso calendário de hoje, no dia 27 de fevereiro, a terra estava totalmente seca, ou seja, o Senhor, ele abre a arca. O Deus que fechou é o mesmo Deus que abre. Ele abriu ali a arca, ou seja, deu o poder ali para Noé, ou seja, com a família descer. Agora disse, desce em terra seca, que agora está tudo seguro. Passou tudo, passou a prova, passou a peleja, passou a dor, passou o desespero, passou o dilúvio, tu venceu com a tua família, tu venceu, tá tudo firme. Estou preparando nova todas as coisas, preparando um novo tempo para ti, uma nova história, é coisa nova que está chegando para ti. Tu vai ter família, tu vai ter filhos, o Senhor vai te honrar, tu vai se casar, tu vai gerar, tu vai ter tudo novo, é um novo emprego, é um novo trabalho, é tudo novo, é assim que nosso Deus faz. É uma oportunidade, o Senhor estava dando uma oportunidade a Noé e a sua família. Glória a Deus. O nosso Deus, ele é Deus de oportunidade. Ele é Deus que faz nova todas as coisas. E ali foi gerado um novo tempo, uma nova história na vida de Noé. E Deus se lembrou-se de Noé. E Deus também vai lembrar de você. E Noé levantou um altar ao Senhor. Olha que coisa linda. Noé, ele soube agradecer a Deus. Quando baixou as águas, tudo que eles desceram da arca, que foram um novo recomeço, uma nova história. Ele prepara um altar para Deus, para adorar a Deus. E esse é o segredo da adoração. Vamos orar, irmão, que está mais do que avançado. Pai, em nome de Jesus, eu já quero te louvar, te agradecer, Senhor, por esta palavra. Faz tudo novo, Pai, na minha vida, na vida do meu irmão, da minha irmã. Abre as portas, gera um novo tempo nas nossas vidas. Muda, Senhor, a nossa situação, muda o quadro. Meu Deus, eu profetizo, Senhor, que pelo poder desta palavra, pelo poder destes números, ó Deus, do dia do primeiro do mês, Senhor, as águas baixaram. E assim eu quero profetizar na vida do meu irmão, da minha irmã, que as águas já baixaram pela fé. Eu profetizo que já é terra seca, que ela vai colocar os seus pés numa terra firme, num solo firme. Eu profetizo que haverá um tempo novo, um tempo de recomeço, uma nova história, uma nova oportunidade. O Senhor está entregando para ela, para ele, para fazer tudo novo, quebrando, Senhor, todas as barreiras, os impedimentos, os empecilhos. A tua luta, eu quero te dizer que foi só até aqui, porque eu quero profetizar um tempo novo para tu cantar, para tu se alegrar. Agora imagina aí a alegria daquela família de poder ver o sol, de poder colocar os seus pés numa terra firme, de saber que a partir de agora eles tinham que produzir, que a vida seria diferente, que todos os bichos iam ficar em cada um dos seus lugares,
como assim o Senhor queria. E a terra começa a entender, a terra começa a receber o poder de Deus, porque o Senhor, ele fala com a terra, o Senhor, ele fala com o homem, o Senhor, ele dá a ordem e nós temos que obedecer. Noé estava ali no caminho da obediência, com a sua casa de pé, com a sua casa salva, porque ele obedecia a Deus e ele entendia o poder da palavra e da promessa. E assim é o Deus que faz na minha vida e também faz na tua. Jesus opera, Senhor, na minha casa, opera no lado do meu irmão, da minha irmã, meu Deus, e age, Senhor, que as tuas promessas possam estar de pé nas nossas vidas, Pai. Deus querido e santo, abençoa cada ouvinte, a cada irmão, a cada irmã, Pai. Que o Senhor possa preparar tudo novo, Senhor. Uma nova história nas nossas vidas, Pai. Que haja um tempo novo, um tempo de recomeço, uma nova história, uma nova página possa virar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Deus abençoa todos os ouvintes, abençoa cada irmão que ficou aí comigo, teve a paciência. Abençoa, Senhor, dá um bom final de semana a cada um. Meu Deus, que o mês que está chegando, de setembro, seja um mês de muitas vitórias. Já te louvamos pelo mês de agosto, Deus. Obrigada por tudo. Fica conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. E receba um forte abraço aí da pastora Núbia Santos, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.